E o Guilhermino é um pastor que tem sido um instrumento de Deus na vida da nossa Igreja Presbiteriana do Brasil. Ele foi jubilado há pouco tempo, depois de uma longa história de trabalho, mas continua pastoreando a Igreja Presbiteriana do Rio de Janeiro e tem sido ali um líder realmente que tem abençoado toda aquela região. Foi presidente do nosso Supremo Concílio por 2 mandatos, foi bênção no meio do nosso Supremo Concílio também, e hoje está aqui conosco, compartilhando, deixando a sua igreja para compartilhar conosco, e é com alegria, então, que eu passo a palavra ao reverendo. Trago as saudações da Catedral Presbiteriana do Rio de Janeiro, saudando também a Igreja Presbiteriana Nacional pelo seu 53º aniversário, nasceu junto com a cidade, a capital Brasília. Louvado seja o nome do Senhor também pelo pastor dessa igreja, reverendo Obedes Ferreira da Cunha Júnior. Sei que ele prefere e é mais chamado de Obedes Júnior. É assim que eu vejo e o considero também. Peço as mais ricas bênçãos de Deus sobre sua vida, seu ministério e sobre essa igreja que Deus confia aos seus cuidados. Que Deus abençoe e fortaleça a Igreja Presbiteriana Nacional de Brasília. É um referencial essa igreja. Quando o Supremo Concílio, acompanhando a visão dos pioneiros, sentiu que precisava ter uma igreja aqui que fosse um referencial, inclusive para solenidades dentro da capital federal. E foi esta visão, e esta visão continua. Esta igreja é uma bênção de Deus nesta cidade e um referencial para o Brasil. O tema que nós vamos abordar é este: a igreja dos meus sonhos. Tenho a impressão que cada pastor pensa na igreja que ele pastoreia como a igreja dos seus sonhos. Nós todos pensamos na Igreja Presbiteriana do Brasil como a igreja dos nossos sonhos. E gostaria de dizer que quando uma pessoa tem um sonho e está dormindo, não passa de sonho. Pode até tornar-se um pesadelo, dependendo do sonho. Mas quando alguém sonha acordado, isso não é sonho, é uma visão. E quando outras pessoas acreditam naquele sonho-visão e compartilham, podem estar certos, transforma-se numa realidade para a glória de Deus. Então é nesta perspectiva que nós usamos a expressão a igreja dos nossos sonhos. Nós hoje estamos nos levantando e assentando várias vezes para a leitura da palavra de Deus. Eu gostaria de pedir ao povo de Deus que com muito carinho e reverência fiquemos de pé, porque nós vamos ler alguns textos alternadamente. Eu começo lendo Atos 4:32 e os irmãos lerão Atos 9:31 e aí seguiremos uma litania dentro do livro dos Atos dos Apóstolos. Da multidão dos que creram era um, o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía, tudo, porém, lhes era comum. Povo, amém. E agora leremos alternadamente Atos 15, 28 a 33. Pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo além dessas coisas essenciais.
os que foram enviados desceram para Antioquia. Tendo reunido a comunidade, entregaram a epístola, a mensagem. Judas e Silas, que eram também profetas, consolaram os irmãos com muitos conselhos e os fortaleceram. Tendo-se demorado ali por algum tempo, os irmãos o deixaram voltar em paz aos que os enviaram. Graças a Deus pela palavra lida. Assentemo-nos, por favor. A igreja deve ser sempre vista como corpo místico, santo, vivo do Senhor Jesus Cristo, que se expressa através da comunhão dos santos, a coinonia, a comunhão dos remidos. Uma igreja que está na terra para servir aos homens, fazer a diferença na comunidade, mas especialmente está aqui para adorar, glorificar o nome do Senhor. Quando nós vemos a igreja nesta dimensão, nós vamos aprender que a igreja torna-se para nós uma comum unidade de fé. Comum unidade de fé. Uma só fé, um só batismo, um só Senhor e Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Porque o Espírito Santo de Cristo, procedente do Pai e do Filho, habita em nós. E o apóstolo Paulo diz em Romanos 8, versículo 9, a parte final: e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Portanto, assim é que nós vemos a igreja. É uma comunidade de amor, porque onde há amor, tudo tem solução. Onde há amor, os muros cairão. Então nós precisamos entender que Deus está onde há amor. Todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece amor. Essa deve ser a marca da igreja. Agir sempre com amor. E ainda mais, a igreja precisa ser um lugar de adoração. Primeiro canto nós cantamos, vem, esta é a hora da adoração. Este é o lugar da adoração, mas não somente aqui. A palavra de Deus ensina e a igreja crê e professa. Tudo quanto fizerdes, seja em palavra ou em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus e para a glória de Deus Pai. Quando você obedece esse texto, sabe o que acontece? A sua vida passa a ser uma vida de adoração. Tudo que fizerdes. Então não é somente um momento de adoração, é uma vida de adoração e de louvor. Como é bom louvar a Deus pelo amanhecer tão bonito, esse céu tão azul, esta manhã tão radiosa, onde nós, tendo experimentado um pouquinho de frio, agora estamos nos sentindo absolutamente confortáveis. Louvado seja o nome do Senhor pelas pequenas bênçãos e pelas grandes bênçãos na nossa vida. Mas a igreja é também uma comunidade de serviço. As nossas mãos separadas, criadas por Deus, em forma de garra, para colher alimentos, para defender, para conseguir sobreviver. Estas mãos que trabalham são mãos que se unem para a adoração. Nós devemos adorar ao Senhor em espírito e em verdade. Não tem problema nenhum levantar as mãos e dizer que a igreja de Jesus Cristo é aquela que cultiva uma mentalidade de adoração, de amor e de serviço. Com essas três características, esta igreja, no seu aniversário e daqui até o centenário, caminhará sempre vitoriosa em nome de Jesus. Conforme o Catecismo Presbiteriano de Westminster, nós lemos que o fim principal do homem é o que mesmo? O fim principal do homem é glorificar a Deus, gozá-lo para sempre, complementando um pouquinho, viver para a sua honra e glória em tudo que nós fazemos. Gostaria de destacar apenas 4 pontos nesses textos de Atos Apóstolos que nós lemos. Primeiro, a igreja dos nossos sonhos é uma igreja sensível. Sensibilidade às realidades espirituais é algo imprescindível para a vida de uma igreja. Mas é uma igreja também receptiva, acolhedora.
é uma igreja fraterna, onde quem está não quer sair e quem ainda não entrou quer entrar. A igreja precisa ser assim. E mais, uma igreja obediente à palavra de Deus. Tudo que nós fazemos aqui tem uma finalidade espiritual. Então é preciso discernir isto. Somos uma igreja de sonhos que ouve a voz de Deus, mas que também é sensível, escuta os gemidos dos homens. A nossa igreja é uma igreja que vive numa época de polarização de posições, entre aqueles que querem uma fé mais racional, mais aberta, querendo um posicionamento de uma igreja mais liberal, não no liberalismo teológico, que não crê na ressurreição, não crê em anjos, não crê em visões de Deus, em milagres. Isto está amarrado no meio presbiteriano, mas é uma igreja que é generosa. Podemos trocar a palavra aí. E ainda mais, os que desejam uma igreja mais espiritual, às vezes chegam a polarizar os que querem uma igreja de mentalidade mais aberta e os que querem uma igreja que tem uma tonalidade de espiritualidade mais ou menos emocional, que esteja no alto do monte para contemplar a glória de Deus, não quer descer de lá. Então nós estamos numa polarização de racional e emocional, e vamos buscar uma visão de equilíbrio. Sabem por quê? A razão sem emoção é estéril, mas a emoção sem a razão é histérica. Nós precisamos fugir desses extremos e buscar o equilíbrio. Dizemos não ao emocionalismo inconsequente, não ao racionalismo frio e insensível. Nós queremos ser uma igreja fiel, redimida, forte, fraterna, acolhedora, sensível, que se volta para Deus em adoração e se volta para a sociedade em serviço. Sim, meus irmãos, reconhece a dignidade da pessoa humana como igreja e é capaz de olhar para as declarações dos direitos universais do homem e dizer: todos os homens nascem livres e têm direito de ser felizes, ou pelo menos de buscar a felicidade. Tem direito à liberdade, direito de ir e vir, direito de viver dignamente e sem medo. Nós estamos começando a viver uma época que nós somos com medo de gente. Você olha no meio das ruas das nossas principais cidades, nós estamos vendo uma coisa manipulada de violência absolutamente antagônica ao espírito pacífico do povo brasileiro. Nós queremos ordem e progresso, mas queremos paz e direito de viver sem medo. Podem estar certo que são sintomas que podem estar anunciando para aquela mesma figura da Primeira Grande Guerra Mundial. É uma guerra para acabar com todas as guerras. Possivelmente surgirão com a ideia de uma terceira guerra para acabar com esses conflitos. Sabe quem armou esses conflitos? Vocês sabem. Esses joguinhos eletrônicos, alguns extremamente violentos, onde a pessoa ganha força e mata e regozija porque venceu. Onde a pessoa mata, faz violência e recebe como prêmio o direito de fazer alguma coisa errada. E os nossos filhos estão vendo isto. A banalização da vida humana, onde você vê um jogo eletrônico que corta a cabeça da pessoa, separa a cabeça do corpo e a pessoa diz: ganhei, venci. Porque isso vai nos tornar e criar uma geração absolutamente insensível, que vai eliminar o ser humano para vê-lo fazer careta. Isso faz parte de uma nova ordem mundial, que teve uma ideia inicial de reduzir o rebanho humano em pelo menos 30%. Não pensemos, meus irmãos, que essas coisas não são orquestradas, porque são. E eu quero dizer uma palavra de admiração, que a nossa presidente demorou a falar sobre o assunto. E quando falou, falou com muito equilíbrio. Ela disse que está muito favorável às manifestações, mas não aos atos de vandalismo e de violência. Isso é muito sério para nós, como igreja, vivermos o dia que nós estamos vivendo. Agora, a igreja precisa ter uma vida de disciplina, sim.
Mas igreja sem disciplina morre. E a igreja que tem excesso de disciplina mata. Então o que nós precisamos? Do equilíbrio. Praticar uma disciplina que seja bíblica, uma disciplina que seja amorosa, uma disciplina que vise a recuperação do faltoso, seja uma disciplina curativa, porque assim a nossa igreja terá saúde. E ainda mais, a igreja dos nossos sonhos, ela não deixa para trás os seus feridos. A diaconia da igreja e a igreja com a mentalidade diaconal, ela quer levantar o caído em nome de Jesus. É o que nós precisamos fazer. Usar os espaços vazios da nossa escola bíblica dominical durante a semana para dar cursos profissionalizantes, como já faz essa igreja, e para que a pessoa possa ser alguém que vai ajudar a suplementar a renda familiar. Isso é diaconia do século 21. E dar cursos de alfabetização funcional para homens e mulheres. A igreja precisa fazer a diferença para ser a igreja dos nossos sonhos. Em segundo lugar, quero dizer que a igreja é o povo de Deus em marcha, sempre em movimento, sempre em envolvimento, sempre trabalhando. Sabem por quê, meus irmãos? Todas as vezes que o povo de Deus parava no deserto, ele começava a murmurar contra Moisés, contra Arão, contra Miriam. O povo de Deus parado, esperando Moisés descer do Sinai, faz um bezerro de ouro. E lá vem descendo Moisés do monte. Quando ele chega no Horebe e ouve o alarido, e ele percebe que o povo está com Arão, irmão dele, adorando o boi Ápis. Era um bezerro porque o ouro era pouco. Se fosse muito ouro, eles fariam um boi, o boi Ápis, uma divindade do Egito. E Arão dizendo ao povo: esses são os deuses que nos tiraram da terra do Egito. Moisés vem descendo com as tábuas da lei, cujo primeiro mandamento diz: não terás outros deuses diante de mim. E como um líder de coragem, ele pega essas tábuas da lei, joga no chão e quebra. E mata os infiéis. Quebram-se tábuas da lei, meus irmãos. Quando o povo deixa de trabalhar, deixa de se envolver na obra do Senhor. E ainda mais, rompem a aliança. E nasce a infidelidade à aliança. A Igreja Presbiteriana do Brasil, nós a vemos como povo de Deus em marcha e fazendo a diferença na área da educação, na área da evangelização, na área de plantação de igrejas e também na área da ação social. É uma igreja fraterna, é uma igreja respeitada, graças a Deus. Nada une mais as pessoas, os crentes, do que levá-los a trabalhar juntos. Quando a pessoa não tem o que fazer, ela faz o que não deve fazer. Nós precisamos aprender a sofrer juntos. Meus irmãos, um abraço, uma pessoa que está sofrida, cura mais do que remédio. E nós precisamos ter a coragem de abraçar mais. Já fizeram uma pesquisa de que as pessoas precisam de pelo menos 5 abraços por dia. E a pessoa, para reprisar bem a tese, ele disse: cada abraço que você dá ou recebe, você ganha mais 5 anos de vida. Vamos abraçar mais. A igreja precisa louvar juntos. Já tem gente abraçando, agora você veja bem. Todo mundo quer ganhar, né? A igreja precisa louvar juntos. Louvar não é fazer barulho, não é cantar alto demais, não é extravagância. O louvor é intensidade de intimidade com Deus. Você pode estar cantando desafinado e baixinho, mas o seu louvor está lá em cima e agrada ao Senhor. Deus nos ajude a ser a igreja dos sonhos, a andar juntos. As crianças têm mais facilidade de colocar a mão no ombro e andar junto e sair correndo e brincando. Nós crescemos e ficamos meio durinhos, mas cada um com o seu tanto. A igreja precisa evangelizar juntos. Cada crente precisa ser um ganhador de almas. Cada crente precisa ser um missionário, porque quem não evangeliza acaba sendo evangelizado por alguma heresia por aí. E quem não é missionário transforma-se num campo missionário. Evangelizar juntos,
morrer juntos, quando for possível. Nós preferimos ir chegando de um a um. Faz a gente sofrer um pedaço. Mas quando o Senhor voltar, nós vamos, na verdade, ser transformados juntos, os mortos serão ressuscitados, os vivos transformados, e juntos nós subiremos para o encontro de Jesus nos ares, e estaremos para sempre com o Senhor. Graças a Deus. E o apóstolo completa dizendo: consolai-vos, pois, uns aos outros, com estas palavras. E mais, a igreja dos nossos sonhos, ela vai evangelizar, morrer juntos, para no arrebatamento morarmos todos juntos lá no céu. Precisamos cultivar uma mentalidade de amor e de serviço. Quem não é prestativo, não presta. Eu costumo dizer, quem não serve, não serve. Então, jogo de palavras não dá para a gente pensar. Em terceiro lugar, caminhando para o encerramento, a igreja dos meus sonhos está no livro dos Atos dos Apóstolos. Neste ponto, nós pensamos muito num formato de escola bíblica dominical. Por isso vão alguns dados aqui. Vejo a igreja dos meus sonhos ali, também aqui e além. Vejo-a na história, vejo-a na Escócia com John Knox. John Knox saiu de Genebra e foi para Edimburgo. E chegando em Edimburgo, ele começou a dialogar com o parlamento e conseguiu aprovar a adoção do sistema presbiteriano de governo, e foi ele o primeiro a chamar a igreja de igreja presbiteriana, a igreja de presbíteros e de presbitério. Por isso, isso se deu em 1560, em 2010, 450 anos da presença presbiteriana no mundo. Nós tivemos o privilégio de fazer construir uma praça chamada Praça Presbiteriana Reverendo John Knox, na entrada do IMPAR, o Instituto Presbiteriano Reverendo Álvaro Reis, que abriga 450 crianças, dando toda a assistência durante o dia, reforço escolar, alimentação, faz um trabalho maravilhoso, é obra social da Igreja Presbiteriana. Nasceu na Igreja Presbiteriana do Rio, por isso é Instituto Presbiteriano Reverendo Álvaro Reis. Pois bem, o presbiterianismo tem ali uma praça com o nome de Praça John Knox, Praça Presbiteriana John Knox. E tem John Knox no púlpito e a rainha Mary Stuart, a sanguinária, assentada no seu trono. Porque quando John Knox pregava no seu púlpito, a rainha tremia no seu trono. E ela chegou a declarar que temia mais as orações de John Knox do que os exércitos ingleses vindo contra a Escócia. Esta fibra reformada que nós precisamos ver restaurada na igreja presbiteriana. E o presbiterianismo tomou o Reino Unido. Houve um breve período em que o Reino Unido foi presbiteriano, na época de Cromwell. Na América do Norte, com os pais puritanos, e de lá recebemos o nosso Archibald Green Simonton. Vemos também a igreja em Genebra, na Suíça, com João Calvino, que fez o tipo de reforma integral, reforma espiritual, reforma educacional, e uma reforma social. Então nós temos no calvinismo o espelho para uma visão integral de igreja. Vejo a igreja dos nossos sonhos também nos grandes reavivamentos, reavivamentos bíblicos. Reavivamento não pode ser promovido. Reavivamento é obra de Deus na igreja. Por isso a palavra de Deus: aviva, Senhor, a tua obra, e no decorrer dos anos faze-a conhecida. Mas o avivamento é também equilibrado. O avivamento é integral, não é apenas espiritual, e é missiológico. Nós estamos precisando dessa bênção. Vejo-a também aqui no Brasil com os protomártires de Villa-Gaillon, huguenotes, vítimas da Inquisição, de 1557 a 1560.
Eles foram executados ali, ao lado do aeroporto Santos Dumont, na ilha de Vila-Gagnon. E executados da seguinte maneira: davam uma cutelada na nuca, a pessoa desmaiava, amarrava as mãos nas costas e os pés e jogavam nas águas da Baía de Guanabara. Executaram 3 assim. Um quarto foi encontrado tempos depois e foi enforcado, chamado Jean-Jacques Le Ballaire. E por causa desses mártires, nós temos o primeiro culto reformado, celebrado ali no Rio de Janeiro, na ilha de Vila-Gagnon, no dia 21 de março de 1557. Quando 2 pastores, Guillaume Chartier e Pierre Richier, celebraram a ceia do Senhor. E sabe quem foi o primeiro a comungar? Sentado num estofo azul, ali à frente, diz Jean-Jacques Dellery, que ele suspirava, levantava a mão, já naquela época, e foi o primeiro a receber a Santa Ceia, o governador Nicolas Durand Villagagnon. Mas por causa da Santa Ceia, um frade, um ex-frade, Jean-Jacques de Contac, ele advertiu o governador: cuidado, o senhor está acolhendo aqui os hereges de Lutero. E o governador deu um jeitinho de desconverter e começou a perseguir os pastores e as 14 famílias calvinistas que vieram juntas. Esta é uma história muito bonita, mas não é para agora. Vejo a igreja dos nossos sonhos também com os holandeses no Recife, Paraíba, Pernambuco e Paraíba, de 1630 a 1650, quando Maurício de Nassau tornou aquela região ali protestante, e as igrejas foram transformadas, igrejas católicas foram transformadas em igrejas protestantes. E há marcas da presença dos holandeses, é a presença reformada na história do Brasil. E, finalmente, com a chegada de Ashbel Green Simonton, de Blackford, de Chamberlain e de tantos outros, nasce em pátria brasileira uma igreja predestinada a marcar a história, com profundo amor pelas almas perdidas, em marcha, em movimento, querendo ganhar força em toda a extensão da pátria brasileira. E hoje, a Igreja Presbiteriana do Brasil tem mais de 400 igrejas e congregações em toda a pátria brasileira. Graças a Deus por essa bênção. Estamos já há vários anos com um programa em rede nacional Verdade e Vida. Uma igreja que influencia profundamente na área da educação, não apenas com a Universidade Presbiteriana Mackenzie, mas com todas as faculdades e escolas, mais de 200 escolas, mais de 80 mil alunos. Esta é uma igreja que marca a história. E esta igreja é um dos pilares dessa igreja presbiteriana do Brasil. A igreja, meus irmãos, é o lugar onde o sobrenatural atua e acontecem coisas espirituais que não aconteceriam não fosse o Espírito Santo em nós. A igreja é uma realidade divina e humana. Ela está na terra, mas pertence ao céu. Último ponto, Atos 9:31, a igreja, na verdade, tinha paz, edificando-se e caminhando no temor do Espírito Santo. E quando a pessoa caminha junto e tem o temor de Deus, torna-se a igreja dos nossos sonhos, crescendo e em paz, como está essa igreja presbiteriana nacional, fazendo a diferença. E não somente com as modificações físicas. Eu cheguei, olhei do lado ali e disse assim: esta igreja faz justiça ao estilo de Brasília. E eu quero dar os parabéns ao pastor e ao seu conselho, especialmente à comissão de obras. Vocês estão marcando a história, nunca se esqueçam disso. Mas a igreja dos nossos sonhos é a igreja que influencia a sociedade e o governo. O carro vai pegar um pouquinho agora. Era a igreja que influenciava o sistema econômico e a ética, a moral e os costumes. Lamentavelmente, quando Max Weber fez a constatação, ao analisar o progresso das nações no mundo, destacou a ética calvinista como sendo a gênese do espírito capitalista, do capitalismo moderno, não do capitalismo selvagem,
o capitalismo da livre empresa, mas não esse capitalismo agressivo. Livre empresa é um sonho humano de iguais oportunidades para a ascensão social para todos. André Bieler destacou bem como os aspectos sociais e econômicos do calvinismo ajudaram a criar o crescimento social e econômico em Genebra, Suíça e também em outros países do mundo. Calvino, em 1539, juntamente com Guilherme Farel, o Partido dos Libertinos foram resistindo à igreja e finalmente resolveram votar e pedir a saída dos reformados, dos reformadores da cidade de Genebra. E Calvino e Farel, expulsos da cidade, foram para Estrasburgo. E ao sair, diz um dos biógrafos de Calvino e Farel, que ele se voltou para o seu companheiro e disse: se tivéssemos vindo a Genebra para servir ou agradar aos homens e seus interesses, nós estaríamos saindo derrotados. Mas como nós viemos aqui para agradar a Deus, vamos sair em paz e que Deus nos acompanhe. Meus irmãos, agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Quando você agrada a Deus, você será abençoado. Conclusões. Primeira, o que está acontecendo nos nossos dias com a igreja dos nossos sonhos? Ao invés da igreja influenciar, ela está sendo influenciada. Não quero me referir à moda, nem a joguinhos, nem a pornografia nas internets. Não quero referir a nada disso. São coisas muito mais sérias. A igreja imita a república no pior que ela tem. Imita até a linguagem do poder, as atitudes do poder deste mundo, que por interesses pisa no pescoço do outro. Para subir, pisa no ombro do outro. Igreja não pode agir assim. Isso é uma palavra profética. Irmãos reformados, quando John Knox se levantava no púlpito da sua igreja para pregar, a Catedral de St. Giles, em Edimburgo, na Escócia, a rainha Mary Stuart, a sanguinária, tremia no seu trono, porque era a palavra de Deus que estava sendo anunciada. Nós precisamos retomar esta virulência da palavra de Deus. Vejo a igreja dos meus sonhos na Igreja Presbiteriana do Brasil, louvado seja o nome do Senhor. A igreja dos meus sonhos está na terra, mas pertence ao céu. Sou eu, é você, somos nós. Continuemos fiéis, meus irmãos, e que Deus nos abençoe. Amém e amém. Graças a Deus. A todos, para que estejamos no